Brasil. Quem não lembra, quem não viu aqui... Na campanha. Antes disso, na campanha, claro, né, começou, mas quem não lembra, quem não viu, o tal do cercadinho lá em Brasília, que era um horror, né, que era um apartheid, os jornalistas ficavam apartados de ter acesso ao Planalto, de ter acesso à informação que circulava ali, de ter acesso a questionar o presidente, e isso se multiplicou por onde ele ia no Brasil. Aqui em Santa Catarina ele vinha muito, né, em Santa Catarina, e a gente, como sindicato, a gente acompanhou diversos episódios de violência contra jornalistas nessas ocasiões, e desdobramento disso, a gente viu colegas jornalistas de Santa Catarina sendo atacados nas coberturas corriqueiras, como as greves dos caminhoneiros, como aquele tranca-rua que aconteceu depois da eleição de 2022, que a gente viu, né, vários pontos do Brasil sendo trancados, e aqui em Santa Catarina a gente teve vários pontos desses. A gente teve vários episódios de violência contra jornalistas nessas situações aqui em Santa Catarina. Então é uma pauta cara para a gente, é uma bandeira de luta para a gente. A gente quer muito aprimorar os canais de comunicação com o sindicato, para que a gente possa estar mais presente e consiga intermediar melhor, né, os desdobramentos dos casos de violência. Hoje a gente intermedia quando a gente é provocado, porque a gente tem uma dificuldade de fazer também uma busca ativa. A gente acompanha juridicamente, dentro das nossas possibilidades, mas é uma frente, é um campo que a gente precisa melhorar como um todo, no Brasil todo. A gente tem funcionando, acho que desde 2023, o Observatório Nacional da Violência contra a Violência dos Jornalistas, um observatório que está começando a produzir, que tem já os canais de denúncia, e está começando a produzir relatórios para a gente entender esses padrões. Hoje a principal fonte de informação da violência contra os jornalistas são os relatórios da FENAGE, que são produzidos pelos sindicatos, mas o que a gente quer é que exista um protocolo de atendimento específico para os casos de violência contra os jornalistas. Hoje a gente tem um exemplo de muito sucesso no Brasil, na segurança pública do Brasil, que é os casos de violência contra a mulher. Existem hoje protocolos específicos para se atender os casos de violência contra a mulher, porque algum tempo atrás a gente ouvia falar que quando a mulher ia na delegacia fazer uma denúncia de violência contra a mulher, ela era mais violentada ainda, né? E isso continua acontecendo com os jornalistas. O jornalista, quando ele sofre uma violência, dependendo de onde ele está, de qual situação que ele está envolvida, se ele for procurar ajuda do poder local ou da autoridade local, às vezes ele sofre mais violência. Então a gente precisa que sejam adotados protocolos nacionalizados, para que a gente tenha processos seguros e que possam produzir informações também para que a gente consiga construir alguma política e consiga construir alguma ação em cima da defesa dos jornalistas. Eu acho que para a gente começar o debate, eu vou parando por aqui. Depois a gente eu acho que eu quero ouvir vocês também. O Bruno vai falar um pouquinho das nossas questões de estrutura lá do sindicato. E acho que por enquanto é isso. Obrigado. Bom dia, gente. Eu vou tentar não repetir as coisas que o Fábio falou, só vou complementar. Sobre esse cenário. Sobre o cenário essa mudança de paradigma do jornalismo, que veio com a questão... Na verdade, é até difícil, né? Quase 20 anos de profissão, o que a gente faz, na realidade, é selecionar, apurar e hierarquizar a informação de acordo com o interesse público. O trabalho é só isso, tá? Corta o parafuso. Parece simples, mas na realidade são muitos processos que passam na nossa cabeça, vocês vão entender quando chegarem no final do curso, quando entrarem na profissão. Eles passam ao mesmo tempo, e essa é uma função fundamental para a sociedade, para a democracia na sociedade. Sem ela, a democracia está ameaçada. E é por isso que a democracia está ameaçada hoje, entre outras coisas.
Porque falta mediação. Mediação é um serviço, é escolher aquilo que é importante para as pessoas, para elas tomarem conhecimento daquilo que é importante, para que elas tomem decisões na vida. E essas decisões que as pessoas tomam na vida, entre elas a do voto, é fundamental. E hoje o que a gente vê é isso, né? Isso se reflete na política e a política se reflete de volta no jornalismo da pior maneira possível. Então, existem várias perdas com essa mudança de paradigma, né? Essa é uma delas. Tem uma perda que eu acho, para não repetir o que o Fábio falou, que eu acho que é o que eu chamo de perda do elo. Lamentavelmente, vocês vão entrar nas redações e não vão ter o Fábio Bispo para dizer para vocês como é que faz jornalismo. E isso nós perdemos. Isso nós vamos ter que... Isso são décadas para recuperar. As redações, elas funcionavam dessa maneira. Eu, quando cheguei na TV Brasil, trabalhei com Altair Turi, que foi chefe do Caderno de Cidades do JB. Trabalhei com Diniz, Alberto Diniz, professor Alberto Diniz, que eu meio perdido num quarto período li o papel do jornal do Diniz e aquilo mudou a minha vida. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu acertei. Então, a perda do elo, essa experiência acumulada através das décadas no jornalismo brasileiro se perdeu. Vocês vão chegar numa redação e vocês não vão encontrar ninguém da velha guarda para dizer para vocês que aquilo não se faz numa manchete, isso não se faz num lead, como é que você faz um follow-up, por que você tem que cultivar as fontes, como é que você faz isso. Ninguém vai te ensinar isso. Isso é triste. E nesse sentido, o jornalismo perdeu. O jornalismo perdeu. Nós vamos ter que refazer esse caminho errando. Não tem outro jeito. Refazer esse caminho cometendo uma série de barbaridades. Então, para além da questão estrutural que está colocada, se perdeu um acúmulo de décadas do jornalismo brasileiro. Eu lembro de ex-presidentes da FENAGE, um especificamente, que é um amigo meu, Celso Schroeder, gaúcho. Tem um outro também amigo meu, que é o Sérgio, mas o Schroeder era muito vamos dizer assim, veemente quando ele dizia isso. Ele dizia assim, olha, a gente chegava na Federação Internacional dos Jornalistas e era absolutamente respeitado, não só porque nós tínhamos uma massa enorme de jornalistas, mas porque o diploma era obrigatório ter formação, e o resto do mundo achava isso incrível. Falava, nossa, lá só pode quem estudou para ser. E aí, junto com o surgimento das novas tecnologias e da internet que impulsionaram toda a nossa desregulamentação, é uma coisa que é até difícil você dizer o que veio primeiro, porque veio tudo muito imbricado, tá? As mudanças no campo da informação, junto com as mudanças políticas no jornalismo, ou seja, o fim da exigência do diploma como ataque, o STF e a lei de imprensa, acabaram com a lei de imprensa, né? A história é parecida, né? Os dois vieram da ditadura militar, tanto o diploma quanto a lei de imprensa, vieram porque estavam sendo discutidos antes e obviamente, a ditadura militar tinha todo o interesse de regulamentar uma lei de imprensa, né? E para poder controlar, e o fizeram. E quando a gente sai da ditadura militar, eles jogam tudo fora. Existia no STF uma possibilidade de se manter determinadas questões da lei de imprensa que não atacavam, pelo contrário, fortaleciam a democracia, mas eles jogavam tudo fora. E aí, com a queda do diploma, foi a pá de cal nessa história. Quando acontece a ascensão das redes, aí não se enganem, tá? A ascensão das redes não quer dizer atomização, ela quer dizer mais concentração. É uma concentração muito pior do que a que existia antes. Porque hoje a Meta manda em tudo. Não tem mais NSC, ND, não tem grupos locais, não tem jornalismo local. Ele manda em tudo. Hoje os grandes jornais precisam de um post para impulsionar sua matéria. A diferença da leitura de uma matéria que foi impulsionada no Instagram para outras é absurda. É absurdo o alcance, a diferença. Pra você ter uma ideia, só que é o seguinte, o Instagram ele funciona de acordo com interesses econômicos. Não sei se vocês souberam, mas durante o período eleitoral, por conta
de muita grana do fundo eleitoral, né? Eu tenho uma estimativa, data Bruno, tá, gente? Não vou dizer isso por aí. Mas assim, mais da metade do fundo eleitoral deve ter ido para a meta. Por que o vereador que não impulsionava seus conteúdos, que não gastava dinheiro com isso? Mais da metade. Chegou a um ponto que eles interromperam todo e qualquer tráfego no Brasil por conta das eleições. Eu trabalho no sindicato, a gente impulsiona. A gente ficou impedido de impulsionar. Ou seja, eles estavam dando tanto dinheiro e precisavam de espaço para rodar o conteúdo eleitoral que eles pararam o resto do serviço de informação. Agora veja só, como é que a gente pode confiar nisso? Num processo de democracia, a propaganda eleitoral passa na frente, por exemplo, da informação sobre os candidatos. Nós fizemos uma nota recentemente apoiando um jornalista do Chuville, lá de Joinville, onde ele veiculou no início do ano uma notícia sobre um candidato que teria envolvimento com pedofilia. O cara conseguiu mandar um pouquinho antes da eleição, essa matéria foi sacada do ar. Mas mesmo se ela não tivesse sacada, ela não circularia, sabe por quê? Porque a propaganda eleitoral dele, que ele pagou, estava circulando na frente. E a gente acha que a neutralidade, chamada neutralidade de rede, que a gente aprovou no Congresso, resolveu isso. Não resolveu, né? Porque dentro está claro que dentro dali dos interesses econômicos, e esses interesses que hoje parecem mais econômicos do que políticos, vão se tornar políticos, não tenha dúvida disso. Já se tornaram em vários casos e vão piorar. Elon Musk está aí para dizer isso.